Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. É uma alegria, sempre bom poder chegar até você através dessa programação. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje eu quero falar dentro do seguinte tema: cuidando da sã doutrina. Deus tem uma palavra para todos nós, em todas as faixas de idade, para que nós possamos viver o Santo Evangelho. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos ler na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Tito, capítulo 2, verso 1 a seguir. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Baseado nesse capítulo, eu quero falar sobre o seguinte tema: cuidando da sã doutrina. Cuidando da sã doutrina. Esta carta que Paulo escreveu a Tito, ela é por demais significativa, porque Paulo ensina várias coisas, e nesse capítulo especial, ele está aqui instruindo o velho, acima de tudo experiente, Paulo, está instruindo um jovem obreiro, Tito, né? A maneira com que ele devia se comportar, mas também como ele deveria orientar as pessoas. E ele vai exortar os velhos, ele exorta que as mulheres, ele exorta os jovens, os servos, ou seja, os empregados, e vai encerrar mostrando que, inclusive, o próprio Tito, que era o pastor, devia ser ele mesmo exemplo em tudo. Então, essa é, na verdade, a proposta de Paulo nesse capítulo. Mostrar que nós precisamos cuidar da sã doutrina. Se existe a expressão sã doutrina, logo eu devo concluir que também existe uma doutrina que não é sã. A expressão sã doutrina, nesse particular, está falando de uma doutrina pura, de uma doutrina apostólica, baseada, fundada nos princípios que foram estabelecidos por Cristo. E é justamente nesse particular que eu, como pastor, como líder, como uma pessoa que tem a missão de cuidar de um rebanho, de ensinar um rebanho, de instruir um rebanho, eu devo portar-me como Paulo pede para que aqui Tito faça. Mas vamos por etapa. Ele começa dizendo: tu, porém, verso 1, capítulo 2, fala o que convém à sã doutrina. Veja que Paulo está dizendo para Tito que ele deve falar apenas o que convém à sã doutrina. Existem coisas que não convém falar, existem coisas que não estão alinhadas, não estão associadas à sã doutrina, logo, eu não devo falar.
Eu não devo me imiscuir, me misturar, me envolver com coisas que não estão relacionadas à sã doutrina. A minha linha de ensino, a minha postura enquanto sacerdote, enquanto ministro de Deus, é falar o que convém à sã doutrina. E aí, no versículo 2, ele começa a esmiuçar quem deve ser o destino das suas mensagens. E aí, primeiro, ele se dirige a Tito, mostrando que o Tito, pastor Tito, o obreiro Tito, precisava exortar os velhos. E ele começa mostrando a importância de ensinar os anciãos. E aí diz assim, os velhos que sejam sóbrios. Vamos parar um pouquinho aqui. O que é sóbrio? O que a palavra sóbrio nos ensina? Sobriedade, na verdade, é uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada, uma pessoa que consegue controlar a circunstância. Sobriedade está extremamente associada. Outro dia mesmo, na escola dominical, nós ministramos uma lição que fala sobre isso, sobre a sobriedade na obra de Deus. Está muito associada ao álcool, porque o álcool tem a capacidade de entenebrecer a mente da pessoa, de inebriar, de tirar a pessoa do eixo. Uma pessoa alcoolizada, ele fala o que não precisa, o que ele não teria coragem de falar sem estar alcoolizado. Então, o verdadeiro cristão precisa ser sóbrio, equilibrado, moderado, porque essa é a postura de um homem, de uma mulher que testemunha de Jesus. E aqui, os velhos, Paulo está dizendo, ensine os velhos que eles precisam ser sóbrios, graves, prudentes. Né? Há um adágio que a gente usa, diz que caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. É um adágio, mas que expressa algo muito interessante. Por que tem muitas pessoas envolvidas nos mais variados problemas? Porque são imprudentes. Fala o que vem na boca, não tem nenhum cuidado com a sua própria fala, né? Fala o que pensa e não é... Tem gente, eu falo o que penso, tá? Falar não é difícil. O difícil é falar com excelência, falar com sabedoria, com entendimento, né? Com conteúdo, com excelência. E aqui Paulo está dizendo que é preciso que nós vivamos uma vida na sobriedade, com prudência. E ele vai dizer que os velhos sejam sãos na fé, no amor e na paciência. Verdades de capítulo 2 de Tito, que eu preciso continuar logo após esse intervalo comercial a conversar com vocês. Me aguarde um minutinho só e eu já estarei voltando com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou estudando com vocês o capítulo 2 de Tito. Eu encerrei o primeiro bloco falando do versículo 2 do capítulo 2, em que Paulo orienta Tito a dirigir uma palavra aos velhos.
para que eles sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé. O que quer dizer uma pessoa sã na fé? Que não é doente, que a sua fé é saudável, sadia, não é? No amor, o cristianismo está alicerçado sobre uma plataforma e não é só apenas os anciãos, os velhos, que têm que ter amor, não é? Todos nós. E acima de tudo, nós precisamos conduzir a nossa vida com paciência. E isso está aqui, ó, no amor e na paciência. Mas aí chega o verso 3. E o verso 3, Paulo diz a Tito o seguinte: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, mestras no bem. Paulo está dizendo do papel importante que uma mulher vivida, não é? Uma mulher experiente, ela pode exercer. É fundamental que nós tenhamos atenção no que eu estou dizendo. Porque eu estou vendo muita gente nova sofrer, porque elas não têm sensibilidade para ouvir um velho, para ouvir uma pessoa vivida, não é? Paulo, um pastor maduro, ensinando um jovem pastor a ensinar, a lembrar verdades que são importantes para que os demais sejam abençoados e abençoadores. Veja que ele está dizendo que uma mulher idosa, dentro do contexto do capítulo 2 de Tito, precisa ser séria no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras. O que é uma pessoa caluniadora? Pessoas que falam o que não é verdade, que levantam falso testemunho, certo? Com os mais variados propósitos das outras pessoas. Isso é terrível, um dos piores cânceres da sociedade. Há muita gente sofrendo por causa de calúnia. A pessoa escuta alguém falando uma palavra acerca de outro e nem vai consultar para saber se é verdade e já sai também falando aquilo. Isso é calúnia. E se não for verdade? É um estrago que já foi feito. Quem vai reparar? Por isso que Tito está aqui sendo exortado por Paulo a ensinar as mulheres maduras a não fazer esse tipo de coisa. Mas também para que elas não sejam dadas a vinho, né? Pelo contrário, que elas sejam mestras do bem. Por quê? Por que Paulo pede isso para Tito? Porque quando uma sociedade tem mulheres maduras, que estão dispostas a usar a sua sabedoria adquirida ao longo da caminhada para ajudar os mais jovens, a vida melhora. O problema é o mais novo ter paciência e parar para ouvir o mais velho. Você já percebeu que os jovens têm muita dificuldade de ouvir os pais, os avós? E às vezes acha que a pessoa é atrasada, ultrapassada, que viveu numa outra época e, portanto, a sua palavra não tem validade nenhuma para esse tempo. Aí daqui a pouco o velho está lá vendo o jovem sofrer. Por quê? Porque ele não teve sensibilidade de ouvir o mais velho. É assim. É dessa forma. Veja o versículo 4. Por que a mulher idosa, se ela fizer o seu papel, ela pode auxiliar o reino de Deus? O versículo 4 diz: para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas. Olha que texto lindo. Casta, sabe o que é casta? Casta quer dizer pura. Pura. A mulher madura ensinando a mais nova de que a sua vida deve ser uma vida voltada para a família. Porque se há uma coisa que nós temos de valor, minha gente, é a família. Qual é as maiores prioridades da vida? Deus, família, depois igreja. É assim, Deus, família, igreja. E hoje nós estamos vendo muitas pessoas sofrendo e fazendo outros sofrerem porque não dão a devida atenção à palavra de Deus. Quantas mães falam com as suas filhas, com seus pais falam com os seus filhos, mas eles não escutam. E depois sofre todo mundo junto, porque qual é o pai, qual é a mãe que tem prazer em ver um filho sofrendo? Não tem jeito. Então, quer um conselho de um pastor que já vem militando já há mais de 30 anos na casa e na causa do Senhor? Ouça
os mais velhos. Pare para ouvir o mais velho. Eles sempre terão sabedoria. Sabedoria que você, mais jovem, ainda não adquiriu. Você pensa que tem, mas não tem. Não tem. O velho é como se ele tivesse numa disposição onde ele tem a possibilidade de ver toda uma panorâmica da vida. O jovem está aqui embaixo, o velho está aqui, ó, e ele tem essa visão. Ele tem a visão da trajetória. Porque os anos já ensinou, a vida ensinou como é. Como é certas coisas, como é que termina algumas coisas. Quando elas se desenham, o velho já sabe aonde aquilo vai dar. Porque ele já passou por ali. E muitos problemas seriam evitados se a gente conseguisse ouvir os mais velhos. E aqui Paulo está recomendando a Tito a ensinarem as mais idosas, para as mais idosas ensinarem as mais novas, para que a família seja abençoada. Olha aqui que lindo, a serem moderadas. Coisa linda uma mulher moderada. Não é exagerada, nem para um lado, nem para o outro. Não é? A serem castas, puras, como já disse, boas donas de casas. Tem mulher, acho que é um ultraje ser uma mulher do lar. Coisa linda é quando a mulher cria a família, os filhos em especial, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu quero me aprofundar um pouquinho nesse versículo 5 aqui e concluir essa mensagem que tem como tema cuidando da sã doutrina. Um minuto só e já volto com o programa Palavra de Fé. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando Tito, capítulo 2, e eu encerrei o segundo bloco no versículo 5, que diz que a mulher idosa deve ensinar a mais jovem a ser moderada, casta, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha aqui uma coisa. Quando a mulher, ela deixa de ser submissa ao seu marido, ela está arrumando problema com Deus. Porque não foi o homem que exigiu submissão da mulher ao marido. Foi Deus que determinou. Agora, vamos olhar as duas faces da moeda. Até que ponto uma mulher deve se submissar ao seu marido? Essa pergunta. Até o momento que ele é o Cristo da vida dela. Porque como é que uma mulher pode ser submissa, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que parece que, eu não sei aonde os homens estão com a cabeça, porque tem muita violência, é horroroso o que está acontecendo na sociedade. O homem que coloca a mão na mulher, que agride, essa semana mesmo, a cidade está aí horrorizada. Um rapaz que ateou fogo na mulher que dizia amar e matou-a. Que amor é esse? Então, até que ponto uma mulher deve submissão ao marido? Até o momento que ele é o Cristo da vida dela. Ele se comporta como sacerdote, da mesma forma como Cristo se comportou com relação à igreja. É nesse particular que a submissão é aplicada. Agora, a gente sabe, tem muitas famílias sofrendo porque nem o marido nem a esposa está cumprindo com o seu papel.
E essa é uma verdade, querido, que não dá para terceirizar. Quem tem que cuidar do nosso lar somos nós. Eu como pai, a irmã como mãe. Precisa. E, acima de tudo, essas coisas precisam ser vividas, vivenciadas por cada um de nós. Mas aí, depois de falar ao velho, depois de falar a anciã, a senhora de idade, a mulher mais nova, também tem uma palavra para os jovens. E aqui diz assim, ó, exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas novas. Primeiro, versículo de número 6. O jovem precisa saber que toda pessoa que não tem limite, o seu final é morte fora do tempo. Quem não tem limite pode ter certeza que vai arrumar problema para si e para a família. Tem muitas mães chorando porque os filhos não tinham limites. Subia em cima de uma moto e esquecia que velocidade é um problema, de que a carenagem, que a lataria de quem está em cima de uma moto é o próprio corpo. E aí a pessoa morre por imprudência e quem vai sofrer? Os pais, a família, porque não tem limite. Por isso que a Bíblia está dizendo, sejam moderados. E aqui eu só estou dando um exemplo, nas mais variadas formas. Tem gente que vive sempre no limite, até gostam de explorar essa frase, né? Recentemente, hoje nem tanto, mas é muito comum a gente ver nas camisetas, né? No limite, eu vivo no limite, ou seja, eu vivo no limite. Você está correndo risco, muito risco, e você deve evitar. Mas aí, Paulo também diz para Tito o seguinte, você pode exortar o velho, você pode exortar a anciã, a senhora de idade, pode exortar a mulher mais nova, aos jovens, mas não esqueça de você mesmo. Não esqueça, Tito, de você mesmo. E aí ele diz, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Olha que coisa linda. Eu, como ministro, passo a ter a autoridade à medida que as minhas palavras não são só palavras. Bobagem eu querer ensinar uma coisa que eu não vivo. E Paulo está falando disso aqui para Tito. Você precisa dar o exemplo de boas obras. Você precisa ser impecável na doutrina. Por isso que o tema da mensagem é cuidando da doutrina. O que é doutrina nesse contexto? São do conjunto de mandamentos que nós devemos observar para estar dentro da comunhão, da harmonia com Deus. Viver uma vida paramentada, acima de tudo, nos ensinamentos das Escrituras Sagradas. O conjunto de leis, o conjunto de ensinamentos, todos os mandamentos que estão aqui contemplados, constitui-se em doutrina e nós devemos observá-la. E aqui, Tito deve ser o exemplo de tudo. Gravidade quer dizer uma pessoa que tem a capacidade de viver uma vida honesta, correta, sincera. A linguagem não pode ser de um playboy, não pode ser de desculpe a expressão, de uma pessoa cheia de gírias. Não, a linguagem precisa ser sã, irrepreensível. O que é uma coisa irrepreensível? Que não precisa de ficar sendo retocado. Por quê? Porque se eu fizer tudo isso, eu vou envergonhar aquele que vive nos acusando, que é o inimigo. E é isso que ele está dizendo, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de nós. E aí ele vai encerrar o texto nessa primeira sessão dizendo, exorta os servos a que se sujeitem ao seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a sua boa lealdade, para que em tudo sejamos ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. É isso. Que Deus possa nos ajudar a nos conduzir dentro da doutrina apostólica. Vamos orar.
Senhor, acabei de ministrar uma palavra e esta palavra mostrou claramente que nós precisamos cuidar da sã doutrina. Tito é exortado por Paulo a ensinar os velhos, às pessoas mais novas, aos jovens, e ele mesmo precisava portar-se dentro da tua verdade. Pai querido, nos ajude. Eu preciso vivenciar as verdades da Bíblia. Me ajude, Pai, a fazer com que tudo que está contido nas Escrituras eu consiga vivenciar. Ajude os meus irmãos, ajude as minhas irmãs, que nós sejamos o ancião, a anciã, a senhora de média idade, a jovem senhora, o jovem. Todos nós precisamos da tua ajuda. Então esteja nos ajudando, guardando, nos livrando, o servo, o empregado, a ser de igual forma fiel ao seu patrão. Que nós sejamos honestos, Pai, prudentes, corretos, que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. É uma alegria, não é, chegar à sua casa e poder compartilhar com você das verdades da Bíblia. Para mim, não há nada mais especial do que compartilhar a Palavra de Deus. Me faz bem. Eu tenho vivido através da Palavra e quero que você também seja abençoado através da Palavra. Você percebe que no nosso programa o foco é a Palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Me despeço de você, desejando uma semana abençoada, que a sua casa possa ser alvo das mais copiosas bênçãos dos céus. Que Deus possa abençoar você e todos os seus. Fiquem com Deus e até a próxima programação.